As mulheres têm ocupado lugares cada vez mais diferentes, cada vez que só os homens ocupavam antigamente, né? E as mulheres têm ocupado espaços cada vez melhores, cada vez maiores, mostrando que nós também somos capazes de gerir, capazes de fazer muitas coisas, de legislar. E é por isso que nós convidamos Lisa Prado, deputada estadual, a primeira eleita lá de Uberlândia, desculpa. Tudo bem, querida? Tudo bem, obrigada Márcia, por prazer ter estar vindo. aqui. Prazer ter você aqui. Foi vereadora por 4 vezes, não é isso, Lisa? Isso, eu fiquei 4 vezes como vereadora, um mandato, quase 4 anos como superintendente do PROCON e pela primeira vez deputada estadual. Com certeza você fez um ótimo trabalho, porque para ser reeleita, né, 3 vezes e também ser eleita deputada estadual, você com certeza fez um bom trabalho à frente da defesa do consumidor. Né? Márcia, não é fácil, porque a política é um espaço que há muitos anos e culturalmente ela pertence praticamente aos homens. Nós temos apenas 81 anos do voto feminino. Então a gente percebe que nós estamos na política, mas ainda não estamos empoderadas como deveríamos. Para você ter uma ideia, de 81 anos é a primeira vez que a região do Triângulo e Uberlândia, que é a primeira cidade, depois de Belo Horizonte, a maior cidade do estado, consegui fazer uma deputada. A minha maior votação é aqui na região metropolitana e na região do Triângulo. Então você percebe que para a mulher, ela se deslocar do interior para a capital é bem mais difícil do que para os homens, né? Com certeza. Então, no município ainda temos as mulheres que participam como vereadoras. Então, eu creio que avançamos muito, mas ainda Temos o caminho está distante daquilo que nós queremos. Mas vamos caminhando, né, Lisa? Vamos caminhando sempre. Como é que foi esse desafio? Você, com certeza, tem os outros papéis de todas nós mulheres, né? Esposa, mãe, dona de casa. Sou vó, tenho 7 netos. Oh, que delícia, tão jovem, olha só. 7. E aí, nesse período de campanha, você disse que, sofrido. como é deputada estadual, é do estado, você tem que tentar arrecadar votos em todo o estado. Em todo o estado. Você tinha que viajar bastante, vir muito a Belo Horizonte. E de quanto, já vou emendando outra pergunta, quantos votos, claro que depende do partido, da legenda, essas coisas todas que a gente que é leigo não entende tão bem, mas no mínimo quantos votos a pessoa tem que ter para ser eleita deputada estadual aqui em Minas Gerais? É uma conta complicada, porque você tem que saber o coeficiente eleitoral, você tem que, depende da sua chapa. No meu caso, eu tive 43 mil votos e pouco. Eu tenho meu irmão, por exemplo, como deputado federal, ele teve 200 e tantos mil votos. Olha só, ainda chego família lá. Toda competente, capacitada. E a gente tem uma coisa que eu acho interessante, porque nós não temos tradição de família política, né? Então eu comecei como deputada, e a gente como vereadora, e depois sempre tentei diversas vezes para deputada estadual, e você disputar essa eleição, que os partidos não dão condição para as mulheres serem candidatas. Então, na verdade, a cota ela é um mecanismo importante para nós. De 20 anos de cota, nós sempre fomos negligenciados, quer dizer, os partidos alegavam que não tinha como cumprir porque as mulheres não queriam participar, porque não gostam de política. É um mantra que, na verdade, demonstrou que não era muito verdadeiro, mas que a gente percebe que em 2012 agora, é a primeira vez que os partidos conseguiram garantir mais de 30% da participação das mulheres. Mas isso não significou que teria mais mulheres a vereadora, por exemplo. Mas o mecanismo foi importante, de certa forma. Então, eu percebo que esse espaço não foi fácil. Então, eu comecei como vereadora e a gente foi aumentando a votação para ser deputada. Não é fácil, você tem que, com a sua família, você deixa a sua família, você tem que estar nas portas de fábrica de madrugada. E gente igual nós, que tem um eleitorado muito humilde, nós, não só eu, mas os meus irmãos, a gente morava numa favela, então assim, a gente é muito simples, então assim, para a gente é bem mais complicado, porque você que tem que ir para frente para fazer a campanha, você não tem
condições de contratar aquele batalhão de gente para poder trabalhar. Então, é corpo a corpo mesmo, né, Lísia? Então não tem esse negócio, então você tem que mostrar serviço. Então eu sempre atuei nos movimentos sociais, movimento de mulheres, sindical, quer dizer, a vida é trabalhar, mas não quer dizer que trabalhar dá voto, mas não quer dizer também que não dá, que pelo menos mostra que a gente, em alguns casos, dá certo, mas não é fácil. O espaço é extremamente elitizado, eu creio que a gente, cada vez que passa, fica mais difícil gente igual a gente ganhar a eleição. Infelizmente, né? Infelizmente, porque tem muita compra de voto. Muita. A gente sabe que ainda o nosso país tem que caminhar muito contra a corrupção. E as pessoas, né, Lísia, é muito interessante, importante a gente ressaltar que nós, os cidadãos que votamos, as pessoas, às vezes, elas acham que a corrupção é só aquelas lá, do alto escalão. Mas quando a pessoa vende o voto dela, troca o voto, porque na verdade não é trocar, é vender, por uma telha que coloca na casa dela, por um jogo de pneu que põe no carro dele, ou por um dinheiro qualquer, ele está se corrompendo da mesma maneira. E aí começa toda essa história de corrupção que vai, quando aparece aquela gigante, todo mundo fica horrorizado, mas no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, a gente precisa analisar. Será, como é que estão as minhas atitudes? Né? E os desafios, quais são para você? Além desses que você disse como mulher, mas como cidadã, quais são os seus maiores desafios, seus maiores desejos como deputada estadual? Bom, é uma briga diária. Então, acho que para as deputadas, eu percebo que o espaço ele é igual, tanto para homem quanto para mulher. Até bem pouco tempo, as deputadas não tinham banheiro, né? Só tinha para os homens. É mesmo? Então, até bem pouco tempo, nós não podíamos votar, 81 anos apenas. É verdade. Você imagina uma cidade do tamanho de Uberlândia demorar, com a região do Triângulo toda, 80 e tantos anos do voto, na história nunca tinha tido uma deputada. E não tem uma prefeita até hoje. Olha. Então, a gente percebe o seguinte... Mas quem sabe vai ser você? Olha que desejo não falta. Então, nós estamos aqui já declarando, profetizando, Lísia Prado aí, prefeita de Uberlândia. Já pensou? Tem que fazer um bom trabalho. Eu tentei já 2 vezes sair candidato, já mataram o meu desejo no ninho. Mas assim, eu não desisto. E é uma coisa seguinte também, né, Lísia? Quando Deus quer, não tem jeito, todo mundo pode tentar matar o que for que acontece. E olha que a mulher, ela tem esse sentimento, essa paixão pelas pessoas. É verdade. Eu, pelo menos, gosto de gente. Acho que eu nasci para o executivo, adorei trabalhar no PROCON, onde você tem o poder da caneta, você tem o poder de decisão e você pode efetivamente fazer com que aqueles problemas que as pessoas te trazem ali, você tem condições, com boa vontade, você resolve. Então, eu acho que a mulher ela tem essa sensibilidade de preocupar com o coletivo, de preocupar com as outras pessoas. É verdade. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser deputada, sabe, Márcia? Todos os dias eu tento honrar este meu trabalho. Então, eu trabalho, fico todos os dias extremamente cansada. Mas, assim, eu gosto, tenho paixão pelo que eu faço e sei que às vezes é muito difícil de você conseguir mostrar para todo um estado, né, que você tem um trabalho, que você honra o voto daquelas pessoas. Então, porque nem todo mundo consegue com o tempo corrido, nem todas as pessoas acompanham. Então, é verdade. É muito difícil, mas eu fico muito grata pela população ter me honrado de poder representá-la.